Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos iniciar o estudo do Código Tributário aqui do município de Bento Gonçalves. Esse conteúdo, claro, que é bem específico aqui dentro do direito tributário, aplicado aqui aos tributos cobrados e instituídos pelo município de Bento Gonçalves. Vamos estudar então aqui quais são os tributos e as principais regras de aplicação desses tributos e, claro, aquilo que nos interessa. Como que isso deverá ser perguntado na prova do concurso. Então, eu vou mostrando para vocês aqui na tela o Código Tributário, vamos vendo os principais pontos, é claro, porque ele é enorme, e depois que a gente concluir esse estudo mais teórico, vai ter também um pequeno simulado, algumas questões que eu elaborei, abordando esses principais pontos aqui do Código Tributário que eu acredito que serão cobrados na nossa prova. Bom, primeira informação importante, este Código Tributário ele é atualizado porque ele é de 2013, ele não é tão antigo como de outros municípios que usam códigos tributários ainda da década de 90. Mas mesmo sendo um código tributário recente, ele é bastante extenso, bastante analítico, são mais de 400 artigos, ele detalhou bastante e por isso, claro, a gente não tem como fazer um estudo artigo por artigo, senão a gente ficaria aqui uma semana estudando e perderíamos um tempo importante que vocês devem aproveitar na preparação. Então, eu fiz uma aula bem objetiva para vocês sobre o Código Tributário, para vocês conseguirem entender bem o que vocês devem focar mais no estudo. E após a aula, claro, é importante que vocês façam a leitura e releitura muitas e muitas vezes para ir fixando, é claro. Bom, os primeiros artigos não nos interessam para fins de prova, porque o artigo 1º diz que esta lei instituiu o Código Tributário, e o artigo 2º traz os livros que esta lei é dividida. Ela é dividida em livros, né? Esse primeiro livro traz normas gerais, depois tem o livro dos impostos em espécie, que são os 3 impostos do município, depois tem o livro das taxas, o livro das contribuições, o livro com o procedimento tributário administrativo, que são as regras a serem seguidas, principalmente pelos servidores da prefeitura, nesse procedimento tributário, tanto de fiscalização como de cobrança e arrecadação, e, por fim, disposições finais e transitórias. E de cada um desses livros, claro, eu vou mostrando para vocês as informações mais importantes. Aqui, inicialmente, então, a gente tem que conhecer o sistema tributário municipal. Os tributos, então, a principal fonte de arrecadação de recursos aqui do município. São 3 impostos, o IPTU, o ITBI e o ISS. Hoje nós vamos ver as principais características de cada um desses impostos. Depois tem as taxas, são muitas taxas. As taxas são cobradas por 2 motivos distintos. Existem taxas pelo exercício do poder de polícia, que são as atividades de fiscalização, principalmente, que a prefeitura faz sobre as atividades. Por exemplo, eu quero abrir um restaurante, eu tenho que ter um alvará de funcionamento. E este alvará, para ser concedido, tem uma série de requisitos que eu devo atender e que a prefeitura vai fiscalizar. Por esse trabalho de fiscalização, a prefeitura cobra uma taxa, tanto quando eu vou iniciar a atividade, como anualmente é cobrada também. Isso é uma das taxas pelo exercício do poder de polícia. Tem outras também nesta lei. E tem taxas que são cobradas em razão de serviços públicos que a prefeitura presta ou coloca à nossa disposição. Por exemplo, taxa de coleta de lixo. O caminhão de lixo que passa aí na frente da tua casa recolhendo lixo, pois é, tem uma taxa que é paga e a gente vai estudar como é essa taxa. Esse é um exemplo de um serviço público que a prefeitura coloca à disposição e cobra uma taxa por isto. Tem ainda a contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria é quando a prefeitura faz uma obra com dinheiro público, então, que acabou valorizando imóveis particulares por consequência indireta, geralmente. Estes proprietários de imóveis beneficiados podem ter que pagar uma pequena contribuição. E ainda a contribuição de iluminação pública, um valor que é pago em razão desse grande gasto que o município tem para manter a cidade iluminada. Então, esses são os tributos que a gente vai estudar. E nós vamos vendo, então, eles estão divididos no código por espécies, né? Então, primeiro a gente vai estudar os impostos, depois as taxas e lá no final as contribuições.
Então, aqui eles estão especificados, ó, os 3 impostos, que a gente sabe, o IPTU, o ISS e o ITBI, as taxas, aqui estão as taxas, e aqui estão misturadas, né? Tanto taxas de serviços públicos, como a coleta de lixo, como taxas também pelo exercício do poder de polícia, como essas de fiscalização e licenciamentos que estão aqui listadas. E as contribuições, as duas que eu comentei, depois a gente vai ver características de cada uma delas. Bom, funções e atribuições vinculadas ao tributo. Toda função aqui administrativa na Prefeitura de Bento Gonçalves, no que se refere aos tributos, são competências da Secretaria Municipal de Finanças, a SMF. E os órgãos e servidores incumbidos do lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos, sem prejuízo do rigor e vigilância que são indispensáveis para o desempenho das suas atribuições, devem prestar todos os esclarecimentos sobre a legislação fiscal do município, independente de consulta por escrito a que os contribuintes têm direito. Então, os servidores da prefeitura que atuam nessa área fiscal, lançando, arrecadando, fiscalizando e cobrando tributos, devem prestar as informações, os esclarecimentos necessários para os contribuintes. É isso, independentemente de consulta por escrito. Claro que também pode ser encaminhada a consulta por escrito, mas a ideia aqui é que ela não é necessária, que cabe aos servidores, mesmo que não tenha consulta por escrito, prestar esses esclarecimentos para os contribuintes, claro, para que todos possam contribuir o imposto na forma adequada. Bom, sobre legislação tributária. Aqui, pessoal, quando se fala em legislação tributária, a gente lembra bastante do Código Tributário Nacional, do CTN, e do próprio estudo teórico do direito tributário, que uma disciplina estudada em direito tributário é justamente a legislação tributária. Legislação tributária são as normas que tratam dos tributos. Tem diferentes normas que tratam disso. A principal delas, claro, aqui, para o nosso estudo em Bento Gonçalves, é este Código Tributário. Mas além deste Código Tributário, que é uma lei, nós também temos normas complementares das leis e decretos, que são instruções normativas que o secretário municipal de finanças aqui de Bento Gonçalves pode expedir, decisões do Conselho de Contribuintes, que a lei atribua eficácia normativa, convênios que o município tenha com outras esferas, um convênio do município com o Estado ou com a União, e atos também expedidos pelo chefe do setor de fiscalização tributária. Todas essas são normas, então, que complementam as leis e decretos aqui do município em matéria tributária. E a observância dessas normas, olha só, exclui a imposição de penalidades, cobrança de juros de mora e atualização do valor monetário. Claro, porque quando eu não estou pagando um tributo, quando eu estou irregular em relação a um tributo, eu posso sofrer uma penalidade, vão me ser cobrados juros e atualização monetária quando eu for fazer o pagamento atrasado. Só que se eu estou observando essas normas, eu não estarei sujeito a essas penalidades, claro. Porque a lei estabelece as regras e as penalidades e essas normas complementares explicam melhor como que isso é aplicado na prática. E se eu seguir essas regras complementares, eu estarei atuando de acordo com a lei e não sofrerei penalidades, nem terei que pagar juros ou atualização monetária. Agora, se eu estou descumprindo essas regras, aí sim eu estou sujeito a ser penalizado, pagar juros e, quando pagar, pagar com a atualização monetária. Bom, o chefe do Poder Executivo, que é o prefeito, por decreto regulamenta as leis que tratam de matéria tributária. Então, além deste Código Tributário e outras leis que possam existir, o prefeito, por decreto, regulamenta, observando sempre as normas constitucionais vigentes, claro, as regras da Constituição Federal, normas gerais de direito tributário estabelecidas no Código Tributário e as disposições da legislação tributária aqui do município. O conteúdo e o alcance de regulamentos e atos normativos inferiores restringe-se aos das leis, em função das quais tenha sido expedido. Pessoal, claro, quem é que pode criar direitos e obrigações? Somente a lei. De acordo com a Constituição Federal, o artigo 5º da Constituição nos ensina isso, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, não é? Pois é, só a lei pode me obrigar.
Então, só a lei que pode instituir um tributo e me obrigar a pagar ele. O que essas outras normas vão fazer é explicar melhor os procedimentos como isso vai acontecer. Mas sempre que tem uma norma regulamentando uma lei, ela não pode ir além do que a lei dispõe. Ela não pode contrariar a lei. Ela está restrita à própria lei. Ela explica melhor como a lei vai ser aplicada. Mas o conteúdo e o alcance dos regulamentos e atos normativos restringe-se aos das leis em função das quais tenha sido expedido. E não pode, então, um ato inferior à lei, não pode dispor sobre matéria não tratada em lei, pelo princípio da legalidade, tem que estar na lei. Acrescentar ou ampliar disposições da lei, não pode. Suprimir ou limitar as disposições legais também não pode, nem interpretar a lei de modo a restringir ou ampliar o alcance dos seus dispositivos. Pessoal, a lei diz o direito e a norma vai regulamentar. Só que essa norma que regulamenta, que explica melhor como isso vai ser aplicado, não pode ampliar, não pode restringir, não pode interpretar de forma diversa do que diz a lei. É isso. São limites aqui de aplicação de legislação tributária, que seguem toda a diretriz também do próprio Código Tributário Nacional. E o artigo 8º prevê que a lei que estabelecer hipótese de dispensa ou redução de penalidade, toda lei, então, que vai livrar alguém de uma pena ou reduzir uma penalidade, não pode estabelecer e instituir tratamento desigual entre contribuintes que estão em mesma situação, em situação equivalente. Também deve seguir a lei das diretrizes orçamentárias do município sobre alterações da legislação e deve estabelecer uma demonstração do efeito sobre as receitas e despesas desses benefícios, porque aqui a gente tem uma renúncia de receita. Quando o município dispensa ou reduz uma penalidade, ele está abrindo mão de receber um valor. Então tem que mostrar também essa demonstração do efeito, seguindo as regras que a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, estabelece sobre a renúncia de receitas. Basicamente, isso que nós temos aqui. E sobre a aplicação e interpretação da legislação tributária, que também é uma matéria estudada no direito tributário, nós temos aqui apenas 2 artigos, trazendo que a lei tributária municipal tem aplicação em todo o território do município de Bento Gonçalves, é claro, e estabelece a relação jurídico-tributária no momento que tiver lugar o ato ou fato tributável, bem como as relações decorrentes desse ato ou fato. E quando ocorrer dúvida do contribuinte quanto à aplicação da legislação tributária municipal, o contribuinte pode formular consulta à hipótese concreta. É isso. E lá no livro 5 diz como funciona essa consulta, que é basicamente o seguinte: eu estou exercendo uma atividade e eu sei que eu vou ter que pagar algum tributo, mas eu não sei bem qual e como eu devo pagar. E aí eu faço uma consulta para a prefeitura perguntando o que eu devo fazer nessa situação para que a minha atividade esteja regular, para que eu esteja fazendo tudo dentro da lei, para que eu pague os tributos devidos e não corra o risco de ser penalizado depois. A forma de interpretar a legislação é essa. Faz uma consulta para a prefeitura responder o que deve ser feito no seu caso. Bom, então é isso que nós temos aqui. Agora nós temos um outro assunto de direito tributário, que é a obrigação tributária. E quando se fala em obrigação tributária, a gente tem obrigação principal e obrigação acessória. A obrigação principal sempre envolve o pagamento. Por exemplo, qual é a obrigação principal de uma empresa que presta serviços? Pagar o imposto sobre serviços, que é o ISS. E aí a empresa vai recolher esse imposto. Essa é a obrigação principal. Além da obrigação principal, o tributo tem uma obrigação acessória, que não é o pagamento, porque o pagamento é a principal. Mas, além de pagar o tributo, eu tenho outras obrigações. No caso do imposto sobre serviços, por exemplo, a empresa que presta serviços, além de ter a obrigação de pagar o imposto, ela tem a obrigação de emitir a nota fiscal e fazer também a comunicação periódica ao município do que do montante dos serviços prestados, para, com base nisso, recolher o tributo. Então, o tributo tem obrigações principais e acessórias. A obrigação principal sempre é pagar o tributo. E a obrigação acessória são outras coisas que eu tenho que fazer, além de pagar o tributo. Bom,
E quando eu não sigo as regras da legislação tributária, eu estou sujeito à imposição de pena pecuniária, de penalidade, que para fins de sua cobrança se transforma em obrigação principal. Não entendi, professor, como assim? Bom, a obrigação principal de um tributo é pagar ele. Se eu não paguei ou não cumpri uma obrigação acessória e com base nisso eu sou punido, eu vou ter uma multa a ser paga. E essa multa, a cobrança da multa é considerada obrigação principal também. É basicamente isso que está dizendo. Bom, fato gerador da obrigação tributária. Como assim? Quando é que eu tenho uma obrigação tributária? Quando é que eu tenho que pagar um tributo? Bom, para que eu tenha que pagar um tributo, tem um caminho prévio a ser percorrido. Primeiro, tem que existir a hipótese de incidência, que é a lei prever que em determinada situação, quem incorrer naquela situação tem que pagar um tributo. E aí, quando acontece essa situação prevista em lei, a gente diz que aconteceu o fato gerador, o fato que me gera a obrigação tributária. Então, vamos pegar de novo o exemplo do imposto sobre serviços. A empresa que presta serviços tem que recolher imposto. Por quê? Porque esta lei diz que a empresa que prestar determinados serviços tem que recolher o imposto. Então, a hipótese de incidência é a lei prevendo aquele serviço como tributado. Muito bem, a lei prevê. Aí eu vou lá e presto o serviço. Nesse caso, o fato gerador aconteceu. Se aconteceu o fato gerador, que estava previsto na lei, surgiu para mim a obrigação tributária. Obrigação tributária, pagar o imposto, pagar o tributo conforme o caso. E com base nessa obrigação tributária, vai ser constituído um crédito tributário pelo município, que vai dar para o município toda a prerrogativa de me cobrar esse imposto depois. Então é assim que funciona no direito tributário a formação do crédito tributário. A gente tem uma situação prevista em lei, o fato acontecendo de acordo com aquela situação, nascendo para mim, contribuinte, a obrigação tributária. Bom, aí quando a gente fala em fato gerador de obrigação principal e fato gerador de obrigação acessória, a gente vai ter o fato gerador da obrigação principal é aquela situação definida em lei, necessária e suficiente para sua ocorrência. E da obrigação acessória, aquela imposição de prática ou abstenção de ato que não é obrigação principal. Está muito teórico, professor, traduz isso para nós. O seguinte, fato gerador da obrigação principal, prestar o serviço. Prestei o serviço, minha empresa prestou o serviço, aconteceu aquele fato gerador, eu tenho que pagar. Além disso, eu tenho uma obrigação acessória. O que é? A lei diz que eu tenho que emitir nota fiscal para os meus clientes. E aí eu emito nota fiscal. É isso. Obrigação principal, obrigação acessória. Bom, sujeitos das obrigações. Também a gente tem o sujeito ativo e o sujeito passivo. Numa obrigação tributária, o sujeito ativo sempre é quem? Adivinha? Claro, o município. Quando é um imposto, um tributo municipal, o sujeito ativo é o município de Bento Gonçalves. Claro que quando for um imposto federal, o sujeito ativo vai ser a União. Quando for um imposto estadual, o sujeito ativo vai ser o Estado do Rio Grande do Sul. Mas aqui no Código Tributário de Bento Gonçalves, a gente vai falar só sobre tributos municipais. E aqui o sujeito ativo sempre é o município de Bento Gonçalves, que é a pessoa jurídica de direito público, que é titular da capacidade para lançar, cobrar, arrecadar e fiscalizar tributos. E é isso que a Prefeitura vai fazer por meio da Secretaria Municipal de Finanças e pelos profissionais que vão atuar na área tributária. Bom, sujeito passivo é a pessoa que tem que recolher o tributo. O sujeito passivo é quem tem que pagar. Lembra assim, passivo é o que paga, passivo vai pagar. O ativo é o município que vai cobrar. Bom, e aí o sujeito passivo tem aqui a forma de ser o contribuinte ou o responsável. O responsável é aquele que não é o contribuinte, mas tem que pagar. Tem algumas situações que a lei vai dizer que uma empresa, por exemplo, que toma o serviço, deve já descontar o imposto desse prestador, fazendo o recolhimento.
mesmo ela não sendo a contribuinte, ela é a responsável. Existe essa situação também aqui na legislação tributária. Então, o sujeito passivo aqui poderá ser o próprio contribuinte, poderá ser o responsável ou até mesmo o substituto tributário, que é alguém que vai pagar em substituição a outro, também na forma aqui da legislação tributária. Bom, e as obrigações dos contribuintes e responsáveis? Os contribuintes ou responsáveis devem facilitar por todos os meios ao seu alcance o lançamento, a fiscalização e a cobrança dos tributos. E aí também a gente tem aqui, dentre as obrigações dos contribuintes ou responsáveis pelo recolhimento do tributo, obrigações de emitir documentos quanto à escrituração, prestar informações, apresentar declarações e documentos fiscais, manter atualizadas informações cadastrais e, quando tiver alteração, também comunicar no prazo de 30 dias. É isso. Essas são as obrigações aqui comuns aos contribuintes e responsáveis pelos tributos. Domicílio tributário e fiscal. Aqui é que na falta de eleição, na falta de escolha pelo contribuinte responsável ou substituto, considera-se domicílio tributário quanto às pessoas naturais, pessoas físicas, a sua residência habitual no município. Quanto a pessoas jurídicas e firmas individuais, o local de cada estabelecimento no município. Se tem uma empresa que tem mais de um estabelecimento no município, o domicílio tributário é cada um dos estabelecimentos quanto às obrigações neles contraídas. Então imagina só uma academia que tem 2 unidades aqui no município de Bento Gonçalves, 2 estabelecimentos. Em cada estabelecimento tem clientes que pagam pelos serviços ali prestados. Essa academia não vai ter um domicílio só. Ela vai ter 2 domicílios, um quanto a cada estabelecimento, um quanto às obrigações contraídas em cada estabelecimento. E quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no município. Quando for, então, União, Estado, aí qualquer repartição serve como domicílio tributário. Sobre exigência de regularidade fiscal municipal, aqui é uma informação importante. Para incentivar e garantir o cumprimento de obrigações tributárias, o pagamento de impostos, taxas e contribuições, para muitas coisas que uma empresa queira obter perante o município, ela terá que comprovar a sua regularidade fiscal. Ela tem que comprovar que não está devendo nada para o município. E como é que ela faz isso? Pedindo uma certidão negativa de débitos na prefeitura. É essa certidão de regularidade fiscal que é falada aqui. Bom, e é obrigatório que a empresa venha a apresentar essa certidão para fornecimento de bens, produtos e mercadorias, assim como prestação de serviços, e isso está na própria lei de licitações, porque a lei de licitações diz que para firmar um contrato com o município, a empresa tem que comprovar que está regular, que não tem débitos. E também, quando a empresa vem buscar licença para construção civil, para parcelamento do solo ou para exercício de atividade, ela também vai precisar apresentar essa certidão de regularidade fiscal. Temos ainda a regra de contagem dos prazos. Como que os prazos são contados aqui no município? Os prazos são contínuos, contados com exclusão do dia de início e inclusão do dia de vencimento. Então vejam, a contagem então dos prazos é de forma contínua, exclui o dia de início e inclui o do vencimento. Vamos supor que hoje é segunda-feira e hoje eu recebo uma resposta, uma decisão, e dessa decisão eu tenho um prazo para me manifestar. Quando que o prazo começa a correr? Começa a correr hoje, segunda-feira? Não, porque é com exclusão do dia de início. Então, amanhã, terça-feira, vai ser o primeiro dia do prazo. E se eu tenho um prazo, por exemplo, de 30 dias, o primeiro dia do prazo começa amanhã. E aí vai contando continuamente, incluindo finais de semana, feriados. E o último dia do prazo deve ser o dia do seu vencimento, né? O último dia do prazo, então, deve ser um dia útil. Se cair este último dia do prazo em um dia que não seja útil, aí fica prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, né? É essa regra que nós temos aqui de prorrogação para o primeiro dia útil seguinte, quando não cai em dia último, o último dia deste prazo.
Então é isso que nós temos aqui sobre regras de contagem de prazos nesta lei. Percebam então que neste primeiro livro que nós estudamos neste vídeo, nós vimos as regras sobre a aplicação do direito tributário. Essas regras que a gente viu em muito é cópia do que tem no Código Tributário Nacional e outras legislações de direito tributário. Para fins de prova, por serem os primeiros artigos da lei, eles podem ser cobrados, mas eu não acho tão provável. Acredito que podemos ter questões sobre essas regras que a gente acabou de estudar, mas não é a tendência máxima. A probabilidade maior é que a banca venha formular questões com base nas regras sobre cada um dos tributos do município. Até aqui a gente estava vendo regras gerais de aplicação do direito tributário. A partir do próximo vídeo eu vou mostrar para vocês os impostos em espécies. Nós vamos conversar sobre cada um dos impostos do município, vamos ver as regras do IPTU, depois do ITBI, depois do ISS, e depois de ver as regras de cada um dos impostos, também vamos ver as principais informações sobre as taxas, contribuições e demais dispositivos aqui, sempre mostrando, claro, aquilo que deve ser perguntado em prova e como que isso pode aparecer. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar o estudo do Código Tributário aqui de Bento Gonçalves. Até logo!